Olá! Quantas pessoas se queixando que estar em casa nessa pandemia trouxe vários aspectos complicados para a saúde. E uma delas foi referente à nossa visão. Então, eu não poderia deixar de convidar quem mais entende, na minha opinião, desse tema aqui no Brasil, que é o professor doutor Milton Ruiz, ele que é um grande oftalmologista, né? Professor da Faculdade de Medicina da USP, então, sabe, por eleição é ele que eu sempre chamo quando tenho que falar desse tema. Já esteve conosco no Mais Saúde, né? Falando também de coisas interessantíssimas. E hoje, muito obrigada pela sua presença, professor. Estamos aqui querendo começar as pautas sobre as crianças. Então, nós sabemos que, devido à pandemia, esse uso intenso das telas, né? Muitas crianças estão desenvolvendo um quadro de miopia. Olha que interessante, miopia. Nesse contexto, o que se pode fazer para prevenir o surgimento dessa miopia nas crianças? Quais as chances de uma criança míope desenvolver outros problemas na vida adulta? Como os problemas de visão podem afetar a saúde integral e como se dá essa progressão da miopia e o que fazer para minimizar? Com a palavra, professor Milton Ruiz. Muito obrigado por essa oportunidade, é muito interessante a gente falar de saúde pública e de educação em saúde pública. Até porque quando aborda esse tema, criança, a gente esquece que todos nós fomos crianças e a gente esquece que essas crianças vão crescer e vão ser os adultos de amanhã. Então, quando a gente olha a pandemia e a gente olha para as crianças e a questão é, elas estão ficando míopes? Elas estão ficando míopes. A gente poderia até, antes de entrar diretamente no assunto, focar um trabalho recente, chinês, em que os autores acompanharam mais de 130 mil crianças durante 5 anos seguidos. E a incidência de miopia nessas crianças é o que eu vou comentar agora. E no primeiro ano da pandemia, 2020, as crianças com 6 anos de idade tiveram a incidência de miopia multiplicado por 3. Isso significa pular de 5,1% para 21,7%. As crianças com 7 anos dobraram a incidência. As crianças com 8 anos foi 1,4%. E as crianças com 9 anos daí para frente não teve um impacto importante. O que esse estudo mostrou? Que quanto mais jovem a criança, mais susceptível ela é para desenvolver miopia. Então esse é o primeiro aspecto muito importante, demais, de tudo que existe para impedir o aparecimento da miopia, e a gente sabe, quanto mais precoce a miopia aparece, mais alta miopia a pessoa vai ter quando ela for adulta. Perfeito. Então, o que é que funciona? Por incrível que pareça, o que está promovendo o aparecimento da miopia nas crianças de forma mais precoce, aí também vai uma informaçãozinha. Olha, nos anos 90, a miopia aparecia lá com crianças com 8, 9 anos, 10 anos de idade, que era a primeira manifestação. Nos anos 2000, ela começou a aparecer já mais cedo, 7, 8 anos. 2010 para cá, a miopia já começou a se manifestar 5, 6 anos de idade. O que é que tem por trás disso? Num primeiro momento, acesso às telas digitais. Então, vale a pena refletir e colocar, por exemplo, a posição da Sociedade Brasileira de Pediatria, Sociedade Americana de Oftalmologia Pediátrica, que diz o seguinte, olha, criança de 0 a 2 anos, tela digital, 0, não pode. Difícil. Não é só porque vai desenvolver miopia, mas vai interferir numa coisa extremamente importante,
que é o relacionamento social, é a interação social. Se não tem interação social, altera o desenvolvimento da linguagem, altera o desenvolvimento da inteligência, altera o desenvolvimento de habilidades motoras, altera a habilidade de resolver problemas, altera a habilidade de controlar problemas emocionais, ou seja, a gente está destruindo a possibilidade da criança se tornar um adulto resiliente. 0 a 2 anos. 2 a 5 anos, o ideal seria permitir 1 hora. Aí está incluído, inclusive, televisão, tela digital, Ok. tá? É claro, nós estamos falando basicamente de smartphone, tablet, computador e a televisão. E depois dos 5 anos, tá? O ideal seriam 2 horas, mas nós vivemos a pandemia, muita gente utilizando de recursos, né, para poder fazer o estudo à distância. Mas vamos voltar então para a primeira parte. Se as famílias, os pais puderem controlar isso, isso é muito importante. O segundo aspecto mais importante é ter atividades externas, iluminação. É necessário 2 horas de atividade externa. É iluminação, é a luz do sol. Mesmo aquelas que estão dentro de casa, alguns estudos estavam mostrando que um contato com mais iluminação, por exemplo, os que têm alpendre, sair de um cômodo escuro e ter a iluminação externa também ajuda muito a não desenvolver a miopia. Seria a iluminação natural, sair de um ambiente onde tem uma luz artificial para um ambiente claro, no sentido de uma luz natural. Isso. Inclusive, por exemplo, alguns locais na Ásia, na China, eles modificaram a estrutura de escolas, fizeram paredes de vidro transparente, e isso fez com que a iluminação passasse de 100 lux, para a gente ter uma ideia, 100 lux equivale a uma sala de jantar, por exemplo, né? E 500 lux a iluminação de um escritório, a mesa de um escritório. Essa mudança de 100 para 500, quer dizer, com muito mais iluminação, diminuiu quase 10% na incidência da miopia de um ano para o outro. Saiu de 10% para 4%. 7%, Professor, quase 7%. Talvez as pessoas não entendam bem o que significa a palavra incidência. O senhor podia explicar para elas? Então, quando a gente levanta num ano quantas crianças se tornaram míopes, a gente chama de incidência. Então, quando a gente diz assim, olha, reduziu de 10%, significa que naquela faixa etária, se a gente estiver falando de 6 anos, né? 6 anos. Até lembrei um exemplo interessante. A gente pode lembrar um país asiático, Indonésia. A gente pode falar crianças com 6 anos, né? Incidência lá de miopia beira 30%. Quer dizer, essas 30%. Crianças não tinham Isso. E passaram a ter. Se pega um país, por exemplo, como a Austrália, dá em torno de 3,5%. Se você diminui as atividades internas e aumenta as atividades externas, você faz com que esteja ocorrendo uma prevenção do aparecimento da miopia. Olha. Aí vem a segunda parte, que é o que se pode fazer a partir daí para controlar a progressão. Que vai ficar para o próximo programa. Eu estou adorando fazer assim, deixar uma pista para o próximo programa, porque programas como esse do senhor, nós vamos com certeza passar um em seguidinha do outro, porque é muita informação importante e muito atual. Nós vamos dar sequência a esse assunto, continuar com esse tema das crianças, mas como nós tínhamos apenas assim um pouquinho de tempo para terminar, se despedir e eu agradecer, então eu falei, vamos ficar para o próximo programa. Professor, mas muito obrigada pela sua disponibilidade de estar aqui conosco, porque vai ser assim um conhecimento imenso para todos nós, né? Nós que agradecemos. Sempre que se pode falar em educação e saúde, o senhor tá a gente está falando naquilo que é importante. Lembre, este programa fica lá no Canção Nova Play. Divulgue. É muito importante. E claro que eu não posso deixar de mandar um beijo, professor, para o nosso pessoal de Portugal, porque esse programa vai para lá também. Então, queridos e queridas, até o próximo Mais Saúde.